Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Valverde e este canal é um canal de entretenimento onde a música e a fé costumam falar mais alto. No vídeo de hoje, o assunto que vou abordar não é sobre o mundo da música, mas está ligado à questão da fé. Bom, o pastor Anderson Silva, o qual eu admiro bastante por sua coragem e interpretação bíblica de muitos assuntos, trouxe algumas afirmações polêmicas, das quais eu quero discutir com os irmãos aqui, que ele fala sobre a questão do dízimo. Eu vou colocar aqui o vídeo dele falando, respondendo aí os seus seguidores, algumas partes, mas eu já quero frisar aqui que eu não vou entrar em pormenores bíblicos, em detalhes, num estudo bíblico aprofundado aqui, porque não é o propósito deste vídeo. Eu vou apenas fazer algumas pinceladas e falar do principal, tá ok? Bom, eu vou pegar aqui duas afirmações que ele fez e vou falar sobre isso. Vamos ver a primeira. A pergunta que fizeram para ele foi a seguinte, sobre a questão do dízimo: se a pessoa deveria, entre pagar o dízimo e o aluguel, o que ele deveria fazer? Vamos ver a resposta do pastor Anderson Silva. Obviamente dá o dízimo, né, querido? Obviamente dá o dízimo, sim. Porque as pessoas gostam, né? Crente vitimista diz: ai, que exploração. Eu nunca dou dízimo porque nunca tenho. Não deveria ser o contrário, o raciocínio? Por que nunca tem? Porque nunca cumpre os princípios bíblicos. Então é melhor, sim, entregar o dízimo do que pagar o aluguel. Bom, gente, como eu já falei no início do vídeo, o pastor Anderson Silva é um cara que eu admiro de certa forma, mas eu tenho que discordar aqui nesse ponto do pastor, né? Quando ele dá essa sugestão para o seu público, responde essa pergunta para quem perguntou, é uma coisa assim que não deveria ser colocado para todos. Isso é uma coisa muito pessoal, a meu ver. Se a pessoa, tem essa intimidade com Deus de prová-lo dessa forma, porque aqui o que ele está falando é colocar Deus na parede. É o que eu entendo aqui. Não, eu vou tirar o dinheiro do aluguel e vou pagar o dízimo. E o aluguel? O aluguel Deus se vira. Ele vai ter que dar o jeito dele. É basicamente isso que ele está falando aqui, tá? Então, uma coisa muito séria, porque e se Deus não der? Você vai ficar com mau testemunho e devendo ao dono do imóvel. Você vai ficar se passando por um mau inquilino. Que testemunho de cristão vai ser esse? Né? Então, assim, é uma coisa muito perigosa. E aqui ele fez uma inversão, né? Ele disse que você nunca tem porque nunca dá o dízimo. Então isso não vira, isso deixa de ser algo feito por amor, isso passa a ser uma barganha. Exatamente isso. Pelas palavras dele é isso que fica. Ou seja, eu não tenho, quando a pessoa fala eu não tenho, por isso eu nunca dou. E aí ele fala, você nunca tem porque você nunca dá. Então assim, vira uma troca, entendeu? Vira uma troca. E eu não acho isso muito legal, eu não acho isso legal. Assim, mas vamos ver agora qual foi a segunda resposta que ele deu à pergunta que lhe fizeram. O que dizer para alguém que não sente paz em dizimar? Vamos ver. Para uma pessoa que não quer dizimar, você tem que pedir coerência a ela e falar: quem não quer dizimar não deve congregar, porque até a cadeira que a pessoa vai assistir o culto é fruto da generosidade dizimista de um membro da igreja. Bom, então ele diz aqui um absurdo, falando que a pessoa não deve congregar, não deve ir para a igreja se não der o dízimo, se não pagar. O que a igreja é? Um clube? Você só participa se pagar? O que é isso, pastor? Pô, calma aí. Aí você foi longe demais, né? Você sabe, meu querido, quem já disse algo similar a isso que você está dizendo? Já disse o seguinte: se você não dizimar, nem use a cadeira da igreja, nem sente no banco. Sabe quem já falou? O pastor, aliás, não sei nem se ainda é pastor, ex-pastor, Neil Barreto. Alguma lembrança? Pois é. Então, não vai por esse caminho não, cara. O conselho que eu te dou, não vai por esse caminho. Outra coisa, ele falou que as coisas que tem na igreja são fruto da generosidade. Generosidade é o quê? Generosidade é quando você oferta, quando você dá com alegria. Não é uma coisa imposta. E o dízimo aqui, como ele está colocando, é como um boleto que a pessoa tem que pagar. É um boleto, Tem que pagar a conta. Se ela não paga a conta, ela não usa. Então tá errado. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Tá? No Novo Testamento não há nenhuma passagem que seja uma ordenança do dízimo para a igreja. Jesus não dizimou. Ele era sustentado por ofertas, na maioria das vezes por mulheres. Paulo não dizimou. Ele não era dizimista. Não há mandamento ali.
O que tem no Novo Testamento sobre a questão de oferta? Qual é o mandamento, né? Não fala de dízimo, mas fala de oferta. Está lá em 2 Coríntios 9:7. Vamos ver. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, sobre questões de dízimos e ofertas, no Novo Testamento só há esse mandamento: que cada um contribua segundo propôs no seu coração, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então não tem a questão do dízimo. Então, se você oferta ou se você dá o dízimo e o faz com alegria, amém, continue, tá? Se você quiser dar mais do que os 10%, dê mais do que 10%. Não se prenda a essa questão dessa porcentagem. Se você quiser dar mais, se você não puder dar os 10%, também dê menos. O que você não deve fazer é ficar sem ofertar. A oferta, ela é bíblica e cristã. Então, os membros precisam ajudar, precisam participar, cooperando, evidente. Agora, quando se coloca um valor específico, uma porcentagem sobre a renda da pessoa que ela tem que pagar, senão ela não pode usar a igreja, isso aí está completamente errado. Aí já está tirando o objetivo principal da igreja, que não é de ser um clube, entende? Não é. Então, eu sinto, mas eu tenho que discordar veementemente aqui do pastor Anderson Silva. Eu quero deixar até como indicação aqui um vídeo do pastor Antônio Júnior, o qual ele fala sobre essa questão dos dízimos. É um vídeo muito bom, tem cerca de 13 minutos de vídeo. Inclusive ele aborda até uma situação de uma moça que precisava comprar um remédio muito importante para sua mãe, mas não comprou para dar o dízimo na igreja. Dá uma olhada lá que vocês acho que vai enriquecer sobre esse assunto para vocês, tá bom? Mas lembrando, eu não quero aqui trazer nenhum tipo de divisão nem discórdia para você. Se você se sente bem e é alegre em dizimar, continue fazendo, tá? Se você é ofertante, continue ofertando. Agora, se você sente peso ao fazer isso, peso como um tipo de escravidão, então esse vídeo é para você, tá legal? Bom, então é isso, eu quero me despedir aqui de vocês, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí, e nos vemos então no próximo vídeo, né? Querendo Deus. Um abraço, fiquem na paz. Saudações musicais.